Bom dia, oitavo ano. Então, vamos à correção das atividades sobre o sistema respiratório. A primeira questão era a seguinte: por que a respiração celular depende da respiração pulmonar? A respiração celular depende da respiração pulmonar, pois para ela acontecer, as células necessitam de oxigênio. Sem este oxigênio, não existe a respiração celular. Porém, se isso acontecer, todas as células, tecidos, órgãos e sistemas começam a entrar em colapso, inclusive o sistema respiratório, e é por isso que um depende do outro. Questão número 2. Ordene a sequência da passagem do ar pelo sistema respiratório a partir das fossas nasais. Então, o ar passa pelas fossas nasais, faringe e laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Questão 3. Qual a estrutura que é comum ao sistema digestório e respiratório? É a faringe. Por ela passa o ar e também os alimentos. Questão 4. O que ocorre com o oxigênio e gás carbônico do sangue quando esse último passa pelos alvéolos? Como se chama este processo? Esse processo é chamado de hematose, gente. Ele é muito importante. O gás oxigênio sai dos alvéolos e entra nos capilares sanguíneos para ir em direção às células, enquanto que o gás carbônico ele está vindo das células, entra nos alvéolos e vai em direção ao meio exterior pela expiração. Questão 5. Qual a estrutura responsável pela produção da voz? No interior da laringe, encontramos as pregas vocais, que vibram devido à passagem do ar, emitindo o som da nossa voz. Questão 6. Por que é importante que respiremos pelo nariz e não pela boca? É importante que respiremos pelo nariz, pois nas cavidades nasais existe a presença da filtração do ar com o auxílio do muco e cílios que nos ajudam a impedir que a poeira suspensa no ar chegue aos pulmões. Além disso, é a partir das cavidades nasais que o ar é aquecido e umidificado. Questão 7. Explique o processo de entrada do ar nos pulmões e saída deste ar. Quais as estruturas que fazem com que este mecanismo aconteça? Então, gente, as estruturas que fazem com que esse mecanismo aconteça são o diafragma e os músculos associados às costelas, que a gente pode chamar também de músculos intercostais. Então, no movimento da inspiração, o que acontece? Os pulmões, eles vão se encher de ar. Mas por que isso acontece? Pois o diafragma e os músculos associados às costelas, eles vão contrair e vão descer, vão abaixar, expandindo a caixa torácica e os pulmões. Portanto, se expandiu, ficou maior. A pressão interna é muito menor do que a pressão externa, porque existe muito espaço. E o ar facilmente entra. Já na expiração, acontece o contrário. O diafragma e os músculos associados às costelas, que são os intercostais, eles vão voltar ao normal.
Se eles voltam ao normal, os pulmões eles vão ser comprimidos e eles estão cheios de ar. Ou seja, a pressão interna dentro dos pulmões ela está muito maior do que a pressão externa. Portanto, o ar ele vai ser expulso. Questão 8. Por que as fossas nasais são tão importantes para a respiração pulmonar? Pois, além delas filtrarem o ar, elas aquecem e elas umidificam esse ar antes deles chegarem nos pulmões. Questão 9. Qual a função da pleura? A pleura, gente, é uma membrana dupla que recobre o pulmão, oferecendo o que para esse pulmão? Proteção. E também liga cada pulmão à parede interna da caixa torácica e ao diafragma. Questão 10. Onde é feita a segunda filtragem do ar antes que ele chegue em nossos pulmões? Ela é feita na traqueia, que é um tubo anelado, localizado na frente do esôfago, sendo que as células que revestem as paredes internas têm cílios e também produzem muco, ajudando na segunda filtragem do ar. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido melhor esse conteúdo com esse questionário que eu fiz. E agora a gente passa para uma segunda etapa que eu vou falar sobre reprodução, ok?